Olá, futuros aprovados! Hoje eu tô aqui com o Júnior para contar pra gente como foi a aprovação dele na primeira fase. Essa é uma das partes que eu mais gosto da jornada da aprovação pro exame de ordem, que é conversar com vocês. Saber como foi a rotina, como foi o dia a dia, quais foram os medos. E hoje a gente tá aqui com o Júnior porque ele vai falar especificamente de toda a preparação dele, mas também ele vai contar pra gente porque foi um dos alunos do nosso projeto 40 pontos. Olá, Júnior, Olá, como é que você tá? tô bem, graças a Deus. Foi muito importante para mim esse curso que o Sérgio me ofereceu, porque eu fui aluno do curso regular. Então, sendo aluno do curso regular, nós temos acesso a todas as informações. E pelo fato de termos acesso a todas as informações, termina sendo um estudo mais amplo. Só que o projeto dos 40 pontos foi muito mais específico, me direcionou muito mais para as maiores possibilidades do que poderia cair na prova e o que de fato caiu. Então, foi extremamente essencial, acho que um divisor de águas, praticamente, porque eu saí de um estudo muito mais complexo, porque era voltado ali para tudo que tinha dentro do edital, que é o que os professores trabalham ao longo do curso, para ser mais específico. Eu vou deixar de estudar tudo para ser mais específico nesses assuntos, porque isso aqui já caiu mais vezes, porque os professores veem que isso tem mais probabilidade de cair, a incidência é muito maior, então foi muito importante. É o direcionamento que O faz 40 toda a virou diferença. 54. Vamos já chegar lá, mas pra gente começar assim, bem do comecinho, como foi que você conheceu o SES? Então, Renata Lima, professora de Direito Empresarial, foi minha professora de Civil e Direito Empresarial na faculdade. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar por empresarial, que realmente é a minha paixão, junto com o direito tributário. E aí Renata me apresentou o SERES na época como professora aqui, disse, ó, é um curso bom, funciona assim, 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 e você realmente vai ter atenção. E aí foi quando Josi e Renata, por favor, me desculpem, me apaixonei por Flávia Bahia também. Salve, salve, minha gente queridíssima! E aí não tem quem não se apaixone. Chegou pra somar, chegou pra somar. Chegou pra somar. E aí eu já gostava de constitucional, mas a aula dela é uma coisa apaixonante. E aí juntou Josiane Minardi, Renata Lima, Flávia Bahia. Então foi o motivo de eu ter escolhido. Foi ali amor o à SERES. primeira vista. Foi amor à Só primeira veio vista. As Flavinha três aí pra deusas. terminar e completar essa paixão. E aí, você conheceu o SES, Renata, Josi e Flavinha, mas como foi que você decidiu começar o curso? Você disse que fez o curso regular e depois fez o 40 pontos. Como foi assim pra você começar os dois cursos? Então, eu tinha na minha cabeça que as coisas só funcionavam ali para o estudo se fosse presencial, um curso presencial. E depois de um tempo a gente vai entendendo que, na verdade, o que aprova não é o estudo só em sala de aula, é o estudo em casa. O estudo em sala de aula funciona como 10%. Os outros 90% são você, na sua casa, sentado ali, colocar o bumbum na cadeira, abrir o seu vadimeco, pegar a sua lei e resolver questões e estudar. Funciona muito mais em casa. Meu pai disse uma vez pra mim, eu fui teimoso, foi quando eu reprovei. Foi quando eu não ouvi meu pai. Eu cismei de que deveria fazer um curso presencial. Meu pai disse, quer fazer, eu pago. Agora você tem que estudar em casa. Júnior, isso não funciona. Eu reprovei. Achou que Não só tenho estudando vergonha presencial, nenhuma. só assistindo aula ia dar certo? Ia dar certo. Tenho vergonha nenhuma de dizer. Acho que errar faz parte do processo e ninguém é perfeito. Reprovei. Achei que era o fim do mundo. Desabei. E depois eu fui estudar em casa. Quando eu comecei a estudar em casa, deu certo. E aí, fiz o curso regular. E aí uma amiga minha, quero até mandar um beijo pra ela. Um beijo, Rosane. Rosane me apresentou o projeto 40 pontos. Me mandou de tarde, Júnior, se inscreva, que à noite já tem aula. E eu disse, caramba, eu vou me inscrever. E justamente a primeira aula foi de Flávia Bahia. Eita, pronto. Foi uma aula de Teoria Geral da Constituição. Lembro como se fosse hoje, ela falando de preâmbulo. Assisti e disse, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. E aí não perdi, nada. Madruga OABeiro, acorda OABeiro. Tava lá sempre Tava com a gente. lá, mas assim, nos dias de tributário, empresarial e constitucional, eram os melhores. Acordava mais feliz Acordava, nesse e dia. professor Reisete, professor Renato, me desculpe, eu não gosto muito de direito do trabalho,
Mas assistia. Uhum. Assistia, porque todo conhecimento é válido. E aí veio a revisão de véspera aqui em Recife. Quando eu soube, eu fiquei louco. Disse, caramba, já tinha feito o quê? Um ano que eu tinha visto Josi, que tinha visto Flávia. Disse, caramba, vou reencontrá-las. E aí fiz a revisão de véspera e foi quando parece que ali se consagrou a aprovação. Porque das 5 questões de direito empresarial que tinha na prova, 5 Renata Lima deu na revisão de véspera. É incrível, né? É incrível. Assim, nós olhamos a prova e ficamos incrédulos, acho que essa é a palavra, incrédulo, quando a gente olha e vê que tá lá. As 5 questões, né, da prova de tributário, Josiane Minardi deu. Como é que o projeto 40 pontos fez essa diferença aí na sua preparação? Então, no curso regular a gente tem que estudar tudo. Isso. Né? O formato do Séries é aquele formato de blocos de aula. Então, você tem, por exemplo, direito empresarial. Você, quando começa a estudar ali direito cambiário, você tem os módulos de títulos de crédito. Então, ali você tem que estudar tudo. O projeto 40 pontos, ele direciona. O projeto 40 pontos mostra o que você tem que estudar. O projeto 40 pontos mostra onde você tem que ir. Então, assim, é muito direto. Diferente do curso regular, onde nós pegamos a lei C, que vamos ter que estudar tudo, o projeto 40 pontos diz, não, você vai ler de tal artigo a tal artigo, porque isso tem maior probabilidade de cair, isso tem a maior incidência de cobrança da banca, da FGV, então vai nesse direcionamento. E foi. Olha, eu sou só gratidão a Josi e a Renata, porque assim, o que elas deram foi show de bola. Sim. Foi show de bola e realmente fechar as matérias que eu fechei na prova foi essencial, porque quando eu comecei a contagem de pontos, cara, o que foi dado em empresarial, foi dado em tributário, em constitucional estava na prova. Isso. E aí o projeto 40 pontos, ele tem esse direcionamento, mas não é a receita de bolo. Tá lá o direcionamento, você tem a videoaula, né? Você tem a pílula, tem as questões e tem o PDF e tem os simulados também. Mas a ordem, por exemplo, do seu dia, se você vai primeiro resolver as questões ou depois ler o PDF, a ordem de como você vai fazer aquilo ali é o que melhor se adapta a você e a forma como você melhor absorve o conteúdo. Então isso precisa ser adaptado também de aluno para aluno, porque cada um vai absorver aí, entender, compreender os assuntos de forma diferente. Agora me conta um pouquinho como era o teu dia a dia, como era o teu dia a dia de estudo, assim, quantas horas por dia você estudava, como você gostava de estudar? Eu sou muito disperso, se não tiver silêncio, eu não consigo. Eu não consigo. E às vezes tem minha irmãzinha que é do quarto, minha mãe às vezes falava alguma coisa, né? Meu pai gosta muito de ficar na sala assistindo filme, às vezes um barulho. Mas assim, minha casa é um ambiente bom para estudar. Mas eu particularmente, gostava de estudar de madrugada. Meu pai até nem concordava, e nem concorda ainda agora. O estudo para a segunda fase, ele não concorda. Ele diz, Júnior, estuda durante o dia. Mas aí, começava pela manhã do projeto 40 pontos. Assistia a videoaula. Por quê? Porque a videoaula ia me dar um direcionamento do que ia ter nas questões. E não são videoaulas extremamente grandes. São diretas, objetivas. Isso. Então, tem 1 hora e pouca, no máximo. Você pega aquilo ali e vai resolver questões. Quando você olha para as questões, você diz, se vir assim na prova, tá ótimo. Então, realmente, essa foi a estratégia. Os PDFs, assim, eu sou aquele estudante à moda antiga. Eu sou mais o estudante do papel. Sim. Então, às vezes, eu precisava imprimir para poder estudar. Então, dava uma olhada na aula, dava uma lida do PDF e ia resolver questões. Essa foi a minha estratégia. Isso é muito importante. Eu até comento sempre quando tem os simulados, a gente vai falar dos simulados já, porque é o queridinho de quem está estudando aí para a primeira fase, né? Porque é onde você treina, testa ali se está dando tudo certo. Mas às vezes, de fato, você tem o seu jeitinho de estudar. Então você comentou, eu não gostava de pegar o PDF e ler ali, eu preferia imprimir, porque às vezes você faz suas anotações, risca, rabisca, coloca o que quer, anota o que quer. Teve um insight ali, lembrou de alguma coisa para conseguir lembrar daquele assunto melhor, coloca ali também. Então imprime, faz da melhor forma que se adaptar a você. Isso é muito importante durante a preparação
tanto para a primeira fase como para a segunda fase. E como é que, dentro do curso regular e também dentro do 40 pontos, obviamente, qual ferramenta que estava disponível que mais contribuiu assim, na sua preparação? O que é que você diz assim, poxa, isso aqui, se não tivesse isso aqui, não ia conseguir fluir meus estudos tão bem como foi, assim. Sem pestanejar, sem sombra de dúvida, a aula. A aula, sem sombra de dúvida. Eu sou muito prático nesse sentido. Então, a praticidade na hora de estudar é um fator diferencial. Eu acho que aí é onde você consegue ter o maior aproveitamento do seu percentual de estudo. Você consegue realmente alcançar as metas, como você tinha dito. Eu acho que o importante é você não colocar metas que você não possa cumprir. Porque muitas vezes, a gente ali naquele aforismo do momento, a gente diz, caramba, eu vou entupir meu dia de estudo. Eu vou colocar de manhã, de tarde, de noite e vou cumprir isso, isso, isso. E você só faz uma e olhe lá. Verdade. Então, é muito importante quando você tem que olhar para o que você quer. Tem um ditado que diz, quando não se sabe onde ir, qualquer lugar serve. Mas eu sabia onde eu queria chegar, então qualquer lugar não servia para mim. Então eu tinha que ter meta. Então para mim o essencial era a videoaula. Eu tinha que assistir a videoaula, depois de assistir eu ia resolver questões. Vez ou outra eu pegava o material, imprimia quando era de uma matéria que eu gostava, imprimia, fazia as anotações e depois eu resolvia questões. Então para mim o essencial era a videoaula. Porque ali é onde os professores estão te passando o conhecimento deles. O que é que vai cair na prova? Qual a probabilidade que aquilo tinha de cair? Então isso para mim era o mais importante. E chegamos então ao momento mais emocionante da jornada, que é conferir a prova e ver o nome na lista. Como foi conferir a prova? Porque você me contou que conferiu a prova também pelo nosso gabarito extraoficial, gabarito 6 OAB. Quando conferiu, já tinha dado certo. Conta aí como é que foi o passo a passo até você. Então, quando eu saí da prova, eu saí desorientado. Saí sem saber onde estava, quem eu era. Parei assim, entrei no carro, fiquei parado e fui para casa. Quando eu chego na Via Mangue, uma amiga minha liga para mim e faz, e aí, como foi a prova? E aí eu disse, rapaz, eu acho que passei. Mas estou aqui nervoso, estou indo para casa. E aí ela estava em um determinado restaurante e disse, eu estou aqui, vem para cá, vamos corrigir juntos? Começamos a corrigir. Quando começou que eu olhei, eu disse, Eduarda, vai para a questão 22. Fomos. Fechei tributário. Fomos para empresarial. Fechei empresarial. Quando eu vi que tinha fechado as duas matérias que eu mais amo, eu disse, Eduardo, eu passei. Eduardo, não, calma. Fechei civil. Administrativo. Também. Constitucional. Também. Comecei a contagem de pontos. Quando eu contei que cheguei ali, que tinha atingido 40, eu comecei a gritar, feito um louco dentro do restaurante. O momento mais legal, Todo né? mundo ficou olhando. Todo mundo, e eu, meu Deus, passei na OAB. Todo mundo começou a aplaudir. Eu tenho até hoje o vídeo. Todo mundo começou a aplaudir. 34, 35, 36, 37, 38. 40! Passou, meu. Passou. E aí foi aquela alegria, chorei muito. É um momento muito emocionante Muito. mesmo, né? E ali as pessoas que às vezes você tem esse sentimento de, poxa, ninguém tá me compreendendo, mas a sua família, ela tá ali o tempo todo lhe olhando, acompanhando os seus esforços, seus sacrifícios, então ela vai vibrar junto com você, tá ali todo mundo comemorando junto, vivendo aquela conquista também. Mas você me disse que comemorou bem rápido, porque na terça já tinha cronograma, então quer dizer que na terça já começou a preparação para a segunda Já fase. começou a preparação para a segunda fase, já foi a começar a ir atrás dos livros, para estudar, para já começar de fato, porque diferente da primeira fase, da segunda fase o tempo é mais curto. Isso. Né? O tempo de preparação é mais curto. Né? E já louco, já na euforia de começar, ai meu Deus, quero ação de repetição de débito, agravo de instrumento, já começar a preparação, porque ali naquele momento você já se sente 50% advogado. Exatamente. Então, ali é onde você diz, caramba, agora vai dar certo. E eu lembro que meu pai tinha até falado comigo semana passada, Júnior, estude mais. Estude mais, e eu tô. Né? Eu tô. Então, muito confiante, leve, mas sabendo. Vai dar certo. Mas também, se não der, paciência. Mas o estudo é para que dê certo.
Júnior, muito obrigada. Foi uma alegria te ter aqui. Eu digo e repito, é sempre muito bom receber vocês, ouvir como foi a jornada, ouvir como foi a trajetória da primeira fase. E eu vou querer saber também como é que foi sua história aí na segunda fase. Vai mandar aí o recadinho pra gente, como é que foi. E a gente vai comemorar juntos quando Deus essa quiser. vermelhinha chegar. Vou praticamente dedicar esse programa de hoje à professora Renata Lima, que eu tenho certeza que está felicíssima, e a professora Josiane Minardi, em escutar aqui uma pessoa tão E a apaixonada. Flávia também. E a Flávia, mas uma pessoa tão apaixonada por empresarial e tributário, porque tá falando de empresarial aqui desde que a gente se encontrou aqui hoje à tarde, então eu tenho certeza que elas estão felicíssimas. E a nossa cocadinha Flávia Bahia, claro, né? Mais uma, não está fazendo segunda fase constitucional, mas também confessou que é apaixonado por constitucional, viu? Então tá aqui com o coraçãozinho ali dividido por 3. Gente, vocês que assistiram a gente, mantenham sempre em mente a honestidade com vocês mesmos. É muito importante para a sua preparação para o exame de ordem. E a gente tá juntinho com você, assim como a gente tá com o Júnior, até a sua vermelhinha. Vamos juntos até a sua aprovação.